Boa tarde! Iniciando aqui mais um encontro com vocês, para que vocês não sintam saudade. Deixa eu deixar aqui esse fundo mais bonito. Boa tarde, Ivo! Direto de Portugal, Morgana, Ângela, Lauane, Maria Augusta, Juliana, Rosi, Clenildo, sempre aqui presente, sempre querido. Muito boa tarde. Vamos chegando, iniciando mais uma live nessa jornada do Terapeuta de Si. Lembrando que hoje a gente vai aprofundar nossa conversa sobre as 6 chaves do processo, do método, do mapa Terapeuta de Si. E então é importante que vocês estejam assistindo o workshop, já tenham assistido as 2 primeiras aulas. Amanhã sai a terceira e última aula do workshop. Então, para você compreender toda a jornada do workshop Terapeuta de Si e ficar pronto aí para a jornada, para o método, o processo Terapeuta de Si, é super importante que você tenha assistido. Para quem está inscrito e ainda não assistiu, vai lá no seu e-mail, vai lá no Telegram, clica no link das aulas, assiste as aulas e se você ainda não se inscreveu, no link aqui da bio do Instagram, logo abaixo do nome, você se inscreve e já assiste a aula 1 e 2 e já fica pronto para receber a aula 3 que sai amanhã às 8 da manhã. Então, hoje a gente aprofunda o que a gente já viu, em especial o que a gente viu de conteúdo da aula 2, que são as 6 chaves do método Terapeuta de Si, e se prepara para a aula de amanhã. Então, muito boa tarde para todos, vamos se chegando. Lembrando sempre que eu gosto de imaginar a nossa roda. Gente, esse negócio de pandemia deixa a gente com uma cara, né? É sobrancelha, é unha, é tudo, né? Esse isolamento social vai deixando a gente bagunçada, nossa. Então vamos dar boa tarde, Dona Bernadette, a Dona Conceição, gente, elas têm cadeira cativa nas lives. Legal que você assistiu, Rosi, Luciene, Dulce, Elienita, sempre querida, Patrícia, Laura, Giselda, Ivanete. Vamos se chegando. Lembrando que a gente pode imaginar aquela nossa sala, aquela nossa roda de crescimento e construção de conhecimento vivo, onde a gente pode pulsar em novas formas de perceber, em novas formas de alcançar essa carreira tão linda e tão desafiante, que é trabalhar com pessoas no desenvolvimento humano. Uma vez que a ferramenta somos nós, precisamos saber exatamente como lidar com quem em nós habita para que possamos estar bem afiados e precisos aí para executar os nossos manejos, aquilo que estamos prontas e prontos para executar. Aqui a canequinha do Mickey. Hoje em novo cenário, um cenário azul clarinho, que eu amo aqui, ó. Esse barquinho lindo. Para a gente poder navegar juntos. Quero convidar vocês para a gente navegar nas 6 chaves. Boa tarde, Fernanda. Nossa, de Sorriso, Mato Grosso. Uau! Que bacana que você gostou da aula, Fernanda. Quem já assistiu, vai colocando aí impressões, comentários. Se você tem alguma dúvida, lembrando que abaixo da aula, lá na página do workshop, você pode deixar seu comentário, sua dúvida. Eu estou respondendo a todos os comentários, a todas as dúvidas. E se nesse momento agora tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, já vai colocando, ou uma impressão, que nem a Fernanda fez, disse que adorou a aula. Vai deixando aqui suas impressões. Boa tarde para o Rodrigo, para Carla, Cleuma, Miriam da TCC, Miriam.tcc. Vamos então começar a falar aí das 6 chaves. O que são essas 6 chaves? Como é que eu defendo, né? Que eu advogo sobre as... Nossa, Natal, Rio Grande do Norte. Uau! Como é bom poder conectar tantos lugares do mundo, né? Como é que eu... Boa tarde, Cláudia. Como é que eu advogo sobre as 6 chaves desse processo tão
tão especial que tem transformado tantos profissionais. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma das minhas alunas, a Bruna. Bruna, se estiver aí, manda um oi. A Bruna é uma querida, ela é da última turma agora do Terapeuta de Si. E ela queria muito, ela gravou um depoimento lindo, me mandou, fazendo um relato maravilhoso sobre o terapeuta de si, e ela também queria me mandar um depoimento escrito, e ela sempre fala, vou te mandar, vou te mandar. E aí ontem ela mandou uma mensagem para se desculpar, dizendo, olha, oi Cecília, ela escreveu assim, tô um pouco envergonhada por não ter conseguido ainda mandar tudo que eu preciso para você. Mas, embora uma parte de mim esteja envergonhada, todas as outras estão felizes e gratas por terem tido contato com o que tenho vivido após te conhecer. E o motivo disso é que o consultório está praticamente lotado e eu queria expressar a minha gratidão. A minha gratidão a você, até pela falta de tempo. Olha que linda ela contando, né? Que o processo dela fez tanta diferença e tão rápido nos processos internos que automaticamente, como eu sempre falo, tem refletido na clínica e ela tá sem tempo. Então ela me escreveu, tô lotado, o consultório tá lotado. É isso aí, é isso que acontece. E acontece mesmo. Martinha tá aqui, Martinha. Hoje saiu o depoimento da Martinha também, querida, linda, sobre o terapeuta de si. Enfim, vamos falar então sobre as 6 chaves. Já 7 minutos já deu para aquecer. Vamos chegando, se assentando, tomando o seu lugar. Eu vou falar sobre a focalização também hoje, Vanete. Já está aqui anotada a sua pergunta. Então, o que são essas 6 chaves de transformação? À medida que eu venho dessa jornada, já há longos anos dentro da área do desenvolvimento humano, como terapeuta, e fui construindo essa carreira, eu fui identificando desafios que foram aparecendo, desafio esses hoje que eu percebo que acomete a maioria dos profissionais. Tanto os desafios no que se refere a nós mesmos, que a gente começa a desenvolver conhecimento em relação ao nosso mundo interno, e não é incomum que muitas vezes esse conhecimento a gente comece a ficar muito pesado em relação a gente começa a entrar numa ideia de consertar a si mesmo, numa ideia de resolver tudo que acontece e nos acomete. E ao mesmo tempo, a gente vai meio que tentando e lutando fazer esse sonho acontecer, que é viver de consultório, viver do trabalho que a gente executa, viver dessa arte de levar esse conhecimento e esse trabalho para o desenvolvimento humano, que a gente quer ver vidas florescerem, a gente tem esse ímpeto, né, de querer levar um trabalho que toque as pessoas, que apoie as pessoas a sair dos seus lugares de dores emocionais, de dores mentais, enfim. E então eu fui fazendo essa jornada, eu fui conhecendo cada um desses degraus e esses desafios que muitas vezes são grandes calcanhares de Aquiles, né, em nós. E à medida que eu fui desvendando isso, a ponto de ter conseguido abrir a chave de uma carreira bem-sucedida, de viver de consultório já há alguns anos, de saber exatamente como é que como um consultório pulsa, como um atendimento pulsa, começar a viver um processo, inclusive, que chegou ao ponto de não ter mais agenda, de querer poder indicar para outras pessoas e não conhecer outros profissionais que tinham esse mesmo pulso, enfim. Eu comecei a perceber que eu estava entrando em esgotamento, né, pela quantidade de atendimentos, pela quantidade de demanda, e ao mesmo tempo eu queria muito revelar para os profissionais, para os meus colegas, para quem estava nessa mesma jornada. Eu acho que nós somos peregrinos de uma mesma jornada, né? Nós somos peregrinos dessa estrada do desenvolvimento humano. Eu queria muito poder revelar o que eu tinha percebido, que era como construir esse pulso dentro do processo terapêutico, que consequentemente originaria um pulso dentro da carreira. Então, quando eu decidi fazer isso, num primeiro momento, eu trouxe a formação de focalização do relacionamento interior para o Brasil.
foi uma das técnicas que fez grande diferença dentro do meu processo terapêutico. Ela funcionou como uma cola das minhas diversas abordagens, diversas técnicas que eu já vinha estudando. E ao longo desse processo de ir ensinando a focalização no Brasil e até fora, e dando curso online, e dando palestra, eu fui percebendo que eu tinha mais para passar além da focalização. E esse mais estava conectado a outras chaves que eu tinha desenvolvido dentro do meu processo terapêutico, que compunha praticamente uma rota e praticamente um mapa. E de tanto conversar com os alunos e alunas, todos profissionais da área, e perceber quais eram as dores, quais eram as dificuldades, o que travava, por que a coisa não ia, o consultório não estava cheio, ou a pessoa estava lá se batendo numa autocobrança severa terrível, numa autocrítica terrível, ou a técnica não estava funcionando, enfim, o cliente vem, faz 1, 2 sessões e não volta mais. Quando eu fui entendendo isso, aí eu parei e escrevi o Terapeuta de Si. Então, a primeira coisa que aconteceu foi escrever o Terapeuta de Si, que é o e-book, que também está disponível aí para vocês baixarem gratuitamente, é só clicar no download e baixar. E ainda assim continuava chegando as demandas, ainda assim continuavam vindo as perguntas, eu continuava vendo os profissionais não conscientes das questões de trauma vicariante, não conscientes das afetações dos atendimentos, num sofrimento importante de ansiedade, processos de ansiedade quase que crônicos em muitos profissionais. E aí eu falei, poxa, eu preciso então agora parar, olhar para esse processo e compreender como é que o terapeuta de si pode virar uma rota clara de quais são as chaves que fazem a diferença nesse pulso de atendimento que leva esse pulso para a carreira. Uma vez que para mim está muito claro que o que faz um profissional dessa área ser bem-sucedido é o atendimento, eu não tenho dúvida em relação a isso, que quando você consegue compreender o seu processo de atendimento e quais são os elementos dentro do processo que faz o processo ser bem-sucedido, cada atendimento constrói sua carreira, o que faz então esse atendimento ter essa qualidade? E aí eu saquei, eu falei, claro que é a questão da presença e do vínculo terapêutico, não há dúvida sobre isso. As pesquisas demonstram isso, os scripts relacionais nos falam disso, a questão de trauma e traumatização dos nossos clientes que a gente precisa ajudar no processo de autorregulação. E muitos profissionais não sabiam disso, não tinham acesso a essas informações, não tinham essa clareza a respeito de como a minha presença afeta o processo no atendimento. Então, não adiantaria os profissionais continuar tentando só manejar técnica, só manejar fora, sem manejar o principal elemento do processo, que é ele mesmo. Por isso chama terapeuta de si. E aí, eu então escrevi e construí o método, e cada um dos passos do método, ou cada módulo do curso do processo terapeuta de si, é uma dessas chaves. E é isso que eu contei na aula 2. Então eu quero repassar 6 chaves com vocês e explicar exatamente como cada uma delas afeta essa grande ferramenta que é um elemento transmutador do processo alquímico, do processo de atendimento, e como é que elas funcionam na prática. Por quê? Tem uma frase que eu escolhi aqui, deixa eu pegar ela aqui. Acho que eu travei, tô aqui. Eu escolhi aqui uma frase inspiradora para ler para vocês, para contextualizar. Essa frase, ela praticamente resume o terapeuta de si. Ela é do... Ai, meu Deus. Acho que eu tô começando a precisar de óculos, porque quando a letrinha é pequena já tá embaçando. The Heart of Trauma, do Norton Series, de 2017. Do Badenoch, do livro O Coração do Trauma, né? The Heart of the Trauma é o coração do trauma. Diz assim: a nossa maneira de perceber os nossos pacientes tem um efeito profundo sobre a experiência deles. A nossa maneira de perceber os nossos pacientes tem um efeito profundo sobre a experiência deles mesmos e a maneira como eles se relacionam conosco.
Nossa oferta de eu vejo você é seguida por sua resposta, eu estou aqui. Esse ato de reflexão não é primariamente um processo cognitivo. Não é o que pensamos sobre essa pessoa, mas o que está enraizado como vivemos, como vivenciamos a nós mesmos e os outros seres humanos, através da lente dos nossos porões implícitos que orienta a nossa percepção momento a momento. O sistema de apego carrega dons e fardos das experiências anteriores e responde à maneira como os terapeutas oferecem conexão, moldando a conexão com eles. Gente, olha a potência e o poder que isso tem. Então, para repetir, a nossa maneira de perceber nossos pacientes tem um efeito profundo sobre a experiência deles mesmos e a maneira como eles se relacionam conosco. A nossa oferta de eu vejo você é seguida pela resposta do paciente, eu estou aqui. E esse ato de reflexão não é primariamente um processo cognitivo, não é o que pensamos sobre essa pessoa, mas o que está enraizado, ou seja, por baixo, implícito, em como nós vivenciamos a nós mesmos e aos outros seres humanos através da nossa lente, dos nossos porões implícitos que orientam a nossa percepção momento a momento. O sistema de apego Ai, meu Deus, a letrinha. O sistema de apego carrega dons e fardos das nossas experiências interiores e respondem à maneira como nós, terapeutas, oferecemos conexão, moldando a conexão com os nossos clientes. Ou seja, esse é o core, é o coração do processo. Quando eu digo eu vejo você e a pessoa responde implicitamente eu estou aqui, desse lugar de encontro acontece o primeiro elemento curativo do processo, que é através do vínculo, que é a maneira como vemos, como somos vistos. A maioria dos nossos processos que os nossos clientes trazem, em especial processos de ansiedade, tem uma relação direta com um senso interno de insegurança na vida, conectado aos próprios padrões internos de apego desse cliente. Então, se esse terapeuta olha para essa pessoa e nesse olhar tem algum tipo de cobrança, algum tipo de julgamento, na escuta tem algum tipo de senso de insegurança, esse senso de insegurança já presente nesse paciente vai se ativar. E a gente perde um dos principais elementos alquímicos do processo, que é eu vejo você e eu estou aqui com você da maneira que você precisa. Quando a gente é olhado dessa maneira, quando a gente é ouvido dessa maneira, o nosso sistema de orientação começa a receber sinais de segurança. E quando a gente recebe sinais de segurança, a nossa fisiologia começa a descansar, a nossa fisiologia começa a criar um processo de desativar defesas para encontrar a correnteza da autorregulação. Então, um dos elementos que promove isso é esse olhar e essa escuta do terapeuta. Se o próprio terapeuta estiver ansioso, se o próprio terapeuta estiver preso nos porões implícitos de suas feridas de apego, se o próprio terapeuta é severo consigo mesmo, se o próprio terapeuta não consegue receber a si mesmo, fica muito difícil, muito árduo, muito doloroso sustentar esse processo. E é por isso que eu falo lá no workshop, nas aulas, que existem duas grandes pontas da balança do processo terapêutico. Profissionais que estão exaustos de tanto atender e atender sustentando essa condição e não fluindo nessa condição. E na outra ponta, profissionais que têm o enorme desejo de viver de consultório, de chegar nos seus clientes, mas não conseguem ou ter cliente ou manter os clientes. E o seu processo de atendimento está sendo gerenciado pela ansiedade por agradar, pela ansiedade de resolver a vida do cliente para que o cliente fique feliz, e se o cliente fica feliz ele vai voltar, e isso também é muito pesado. Então, a gente encontra essa grande essência do terapeuta de si, tanto nessa fala quanto em todas essas questões. E aí, como é que então a gente cuida disso?
Como é que o terapeuta de si ajuda nisso? E vocês têm visto, né, as alunos relatando isso que eu venho trazendo para vocês. Então, a chave número 1 desse processo, desse desafio imenso, que é ser terapeuta, porque é uma profissão que exige autodesenvolvimento, né? Exige esse trabalho interno, do mesmo jeito que outras profissões exigem algum tipo de trabalho para além da profissão, né? Como, por exemplo, um atleta, como, por exemplo, um cantor, que eu também sempre trago essas metáforas para vocês. A chave número 1 do processo é reconhecer o tamanho desse desafio. É reconhecer esses lugares onde a gente pode escorregar, esses lugares onde a gente precisa saber exatamente qual é a nossa tarefa, esses lugares em nós que a gente pode ou ser pego nessa armadilha da autocobrança severa e achar que a gente precisa ser perfeito, ou cair na armadilha de cair no papel do salvador, que eu tenho que salvar o planeta, eu tenho que salvar o meu cliente, eu tenho que salvar todo mundo, eu tenho que saber, eu tenho que ter todas as respostas. Então, entender esses lugares, esses lugares que a gente escorrega e qual exatamente é o nosso desafio, qual exatamente é o nosso trabalho e como a nossa presença afeta, né? Sabendo exatamente mapear, a gente começa a ter manejos para saber exatamente o que fazer. Então, um dos problemas que a gente está enfrentando nessa pandemia, por exemplo, é que a gente ainda está muito perdido no como lidar com ela. Ainda não temos recursos e elementos e respostas suficientes para o tamanho do desafio. À medida que chegarem respostas, à medida que chegarem recursos, seja de medicação, de tratamento, de vacina, de resposta, se reinfecta, não reinfecta, de quanto que prolifera e tudo mais, essas perguntas que sempre ficam rodeando, o desafio vai diminuir. Então, quanto mais eu tenho recursos, quanto mais eu tenho respostas, quanto mais eu sei exatamente qual é o meu papel e qual é aquilo que pode ser o meu calcanhar de Aquiles, maiores são as chances que eu consiga dar conta do desafio. Então, a chave número 1 do workshop Terapeuta de Si, do método Terapeuta de Si, é mapear, reconhecer as bênçãos e as maldições de ser terapeuta, de ser profissional da área, de ser uma pessoa que está exposta ao cuidado do outro, inclusive exposta à traumatização vicariante. Eu sempre bato nessa tecla. Do mesmo jeito que os profissionais da saúde que estão aí na linha de frente estão sujeitos a uma contaminação, nós também temos contaminações, simbólico, ó, aqui o dedinho do aspas, de processos que a gente vai se afetando, vai se cronificando e muitas vezes não percebendo. Então, vale a pena vocês conhecerem a questão da traumatização vicariante. Não é fácil ouvir algumas histórias e a gente tem que ter preparo para ouvir. Ouvir histórias de abuso, a história de violência, tudo isso não só nos afeta como indivíduos, né? Por saber que aquele ser humano passou por tamanho sofrimento, como muitos de nós carregamos feridas semelhantes que são cutucadas na narrativa do cliente. Então, a gente precisa ter clareza sobre o nível dessa afetação e como ela pode nos atingir para podermos seguir adiante. Esse é só a chave 1, hein? Esse é o módulo 1 do método. Na chave 2, eu visito esse terreno das crenças, que foi uma chave que eu fui percebendo ao longo do processo, que meio que tem ficado cada vez mais presente a fala de crença limitante, crença não limitante. Oi, Bruna! A Bruna tá aqui! Oi, Bruna! Eu falei de você, Bruna, na mensagem que você mandou ontem, dizendo que seu consultório tá lotado por causa do terapeuta de si, que você não consegue me mandar uma mensagem, querida. Eu acabei de falar de você. O depoimento da Bruna sai segunda-feira. Então, a chave número 2 tem a ver com crenças. Por que crenças? Crenças é quase que um tema batido pra gente. Vem muito a crença limitante, isso é porque a crença limitante, a crença que veio de não sei da onde, e fica muito nesse nível, muito cognitivo. Quando a gente começa a entender crença no nível da percepção, no nível da identidade e como elas realmente vão se construindo desde lá de quando a gente era um óvulo na barriga da nossa mãe, através das nossas impressões
nas nossas vísceras, na nossa fisiologia, na construção do nosso sistema nervoso. E isso é como um arcabouço onde vai se formar o que mais tarde a gente vai entender como linguagem, como símbolo, e aí vai ter um significado que a gente chama de crenças. A gente começa a entender que não adianta trabalhar só no significado, a gente precisa visitar a fisiologia. Porque não adianta mudar só o resultado da fisiologia. O que eu quero dizer com isso? Se um nenenzinho, por exemplo, foi concebido e por algum motivo, por alguma circunstância da vida, essa mãe estava em perigo, seja de saúde, ou então ela não teve nenhum suporte da família, nem do companheiro, e ela, por exemplo, achou como solução tentar o aborto, mas depois não deu certo, aí ela seguiu adiante, ou ela teve um luto, ou seja, esse bebê, já existem muitos estudos comprovando a consciência da vida intrauterina. Existe aí a psicologia pré e perinatal do Dr. William Emerson, a pesquisa dele é lindíssima, dessa fase. O que esse sistema vai fazer para conseguir seguir adiante, né? Uma vez que ele tem muito poucos recursos para lidar com essa quantidade de sobrecarga dentro do útero. O sistema nervoso dele já vai aprender sobre insegurança, sobre hostilidade, sobre tentar se defender através de possíveis dissociações e uma formação de sistema nervoso já mais fragilizada. E aí, essa criança nasce e talvez ela tenha uma relação inconsistente com a sua cuidadora, com o seu cuidador, e em vez dela aprender sobre segurança, descanso e aprendizado das habilidades de desenvolvimento que vão vindo, ela vai aprendendo sobre defesa, ela vai aprendendo sobre medo, ela vai aprendendo sobre insegurança, ela vai aprendendo sobre eu não sou bem-vinda, ela vai aprendendo sobre o mundo é um lugar perigoso, ela vai aprendendo sobre tem algo errado comigo, enfim, esses olhares que chegam dizem que eu sou um incômodo, e isso não é uma coisa cognitiva, são impressões que vão se formando na nossa memória implícita, na nossa memória procedural, que é pré-linguística, pré-simbólica, muito precoce, e essa formação é que depois vai vir essas outras formações linguísticas, simbólicas, etc. Ou seja, quando uma pessoa vai nos falar sobre uma sensação de baixa autoestima, dentro da fisiologia dela, muito provavelmente há imprints nessa fisiologia de insegurança e de algo errado comigo, de experiências muito precoces, talvez. Ou seja, a gente precisa ampliar a nossa visão com relação a crenças, não adianta a gente mexer e olhar só para significado, esquecendo que o significado é a ponta do iceberg, é aquilo que eu sei, mas ele está montado, ele está colocado em cima desse arcabouço de experiências implícitas que não adianta só a gente tentar mudar o significado. Agora, quando a gente começa a pulsar numa fisiologia que se sente mais segura, como ela é a base que sustenta o significado muda, que são as crenças. Então, por isso que no módulo 2 a gente olha para a questão da percepção e crenças nesse nível mais profundo de percepção de si mesmo e não apenas de qual é o significado distorcido. O significado distorcido é resultado de uma fisiologia que aprendeu sobre insegurança e aprendeu e possivelmente ficou travada em respostas de defesa de sobrevivência, né? Isso é o 2, a chave 2. Então, chave 1, reconhecer o tamanho do desafio. Chave 2, crenças nesse nível de percepção. E 3, como não poderia deixar de ser, vocês sabem que eu estou sempre falando disso, acabei de falar mais um pouquinho, sempre estamos navegando na chave trauma, traumatização, porém nessa perspectiva da fisiologia e do corpo, né? Quando eu preciso... Quando eu olho para uma queixa que me fala sobre ansiedade e a ansiedade fala de um estado de alerta que não desativa, isso me traz a informação que essa fisiologia possivelmente está travada numa resposta de sobrevivência de algum evento anterior, aonde não foi possível retornar ou finalizar uma resposta
de sobrevivência, de luta, de fuga, de dissociação, para algum evento que essa pessoa viveu, ou vários eventos recorrentes, que faz com que essa pessoa se vê internamente dentro dela, o perigo não passou. Ela ainda vive num senso interno de que ela está sob ameaça. Então, é natural que ela continue gerando ansiedade. Então, quando a gente olha para essa fisiologia, ela nos conta desse estado de alerta. Ela nos conta pelo padrão respiratório, ela nos conta pelos estados de tensões musculares, ela nos conta pelo nível de ritmo na fala, ela nos conta pelos níveis de travamento no diafragma. Então, são vários elementos que a gente pode compreender que, se a gente ajuda esse corpo a começar a sentir que o perigo passou, dentro da pessoa começar a soltar essas experiências, essa fisiologia também vai se encontrar de novo nos caminhos de autorregulação. Então, compreender trauma, traumatização nessa perspectiva de corpo e também em perspectivas simbólicas, né, fazendo esse casamento entre os aspectos psicodinâmicos e os aspectos biológicos e fisiológicos dessa pessoa, nesse reencontro corpo, coração e mente, né, onde significado e fisiologia possam se tornar cada vez mais congruentes, né, como uma fala do Carl Rogers, né, sobre congruência. Enfim, a gente cria mapas muito mais potentes e muito mais simples de navegar, porque a gente começa a ver isso na gente mesmo, nos nossos padrões respiratórios, nos nossos lugares de tensão, naquilo em nós que tem esse senso de ansiedade ou um estado de alerta que não desliga, ou um estado caracterológico de muita raiva, de muita briga, que a gente vê um travamento numa resposta de sobrevivência de luta, ou um travamento numa resposta de sobrevivência de fuga. Enfim, a gente começando a compreender isso em nós, e encontrando esse caminho de autorregulação, a gente também começa a encontrar isso nos nossos clientes. Isso é a 3. E a chave 4? Eu amo a chave 4, porque a chave 4 não é óbvia. A chave 4 é comunicação. Eu amo, gente, eu amo trauma. Eu falo, tem uns parafusamentos, porque é uma das coisas que eu mais estudo na minha vida. Assim, eu já perdi a contagem de horas. Se existe tal 10 mil horas de voo, eu já devo ter batido 10 mil horas de voo dentro da coisa do trauma, e estudando desde trauma intrauterino, trauma perinatal, trauma de desenvolvimento, trauma de choque, trauma de tudo que é forma. E é uma área da vida que eu amo amo muito. A segunda área da vida que eu amo é essa, que é comunicação. Por quê? A comunicação, ela é o que geralmente se deixa de existir por causa dos padrões de trauma. A comunicação é o encontro entre a gente. Nós, seres humanos, a gente se comunica por rede Wi-Fi, a gente não tem fio para conectar um no outro, né? Então, se você vai ligar algo na tomada, o fio que você liga na tomada, ele tem a função de comunicar, conectar, trazer a informação de carga elétrica para o aparelho ligar. Se tiver alguma quebra nesse fio, o aparelho não vai ligar, certo? Então isso é a comunicação que acontece pelo fio. Só que nós, seres humanos, não temos esse fio, então a gente vai ter um tipo de informação que chega para você e que eu recebo de você, através de uma conexão wireless, Wi-Fi. E aí vai depender da nossa sintonia, frequência e conexão para a mensagem passar. E se eu tenho processos de trauma, de traumatização, de insegurança, onde a vida não é confiável, você não é confiável, como é que eu vou me abrir para receber a informação? Ou como é que eu vou confiar que eu posso colocar a informação para você e você realmente vai receber, que realmente você vai me ouvir? Então a comunicação é o que deixa de existir quando a gente tem processos de trauma e traumatização. Comunicação é uma das coisas mais lindas do ser humano, é a capacidade de conectar coração com coração, comunicação efetiva, né? Porque quando ela não é efetiva, ela fere, ela machuca, e muitas vezes mais do que fisicamente. Às vezes a palavra, ou o não olhar, o desprezo, a comunicação que diz você não é suficiente, são as comunicações que mais nos feriram. Ou seja, comunicação está diretamente conectada a tudo isso que eu falo de trauma. Então, eu acho que é o segundo assunto que eu mais estudo, a linguagem gentil, a linguagem a serviço da intenção.
não adianta eu ter a intenção de passar para o meu cliente. Eu realmente estou aqui com você, eu consigo receber você inteiro, exatamente como você é, se a minha linguagem não está sustentando. Voltou. Se a minha linguagem não sustenta essa intenção. Então, se a minha linguagem não tem os elementos que realmente abraçam a intenção, às vezes o terapeuta tem uma técnica porreta, ótima, assim, de ponta, mas a fala, a linguagem, ou talvez até a escuta esteja prejudicada. Então, eu percebi que quando a gente entende de comunicação, e tem muita tecnologia nova sobre comunicação, desde CNV, comunicação não violenta, a própria abordagem centrada na pessoa do Carl Rogers, quando a gente tem um livro, tem um livro dele que Quando Fala o Coração, que é maravilhoso, enfim. Quando a gente vai olhar para caprichar ou desenvolver a linguagem, a fala e a escuta em bases mais profundas, escutar não é óbvio, escuta ativa não é óbvio. A gente acha que sabe ouvir, porque a gente, teoricamente, não precisou aprender a ouvir como a gente precisou aprender a falar. Mas escuta ativa é aprendizado, igual oratória é aprendizado. Então, por isso, essa chave maravilhosa, a chave 4, comunicação, é maravilhosa e eu gosto muito dela, ela é o módulo 4 do método. A 5 é um módulo inteiro de protocolos de autocuidado. Se tem uma coisa que terapeuta falha, e falha bastante, deixa eu tomar aqui um liquidinho, que senão minha garganta vai embora, é que a gente precisa ter o nosso terapeuta. Ponto pacífico. A gente precisa ter os nossos processos. Ok, ponto pacífico. Porém, a gente atende todo dia, porém a gente tem uma vida, porém a gente precisa saber como a gente dá conta da gente no dia a dia, antes de começar o dia, durante o dia e ao término. Da mesma maneira que o jogador tem lá o coach, o treinador, mas ele tem que saber o que ele come todo dia, ele tem que saber que atividade física ele tem que fazer todo dia, para ele poder entrar em campo ok, para ele poder entrar em campo bem, para poder jogar. Então, a gente precisa ter protocolos de autocuidado para que a gente possa, diante dos desafios e das novidades que chegam da vida, como, por exemplo, agora, onde todos estamos atravessando uma situação de emergência mundial, né? Essa pandemia é uma situação de emergência, ela está afetando a todos nós em níveis de estresse importantes e o fato de nós sermos terapeutas não nos isenta de sermos afetados por todo o estresse que essa situação está gerando. Então, eu tenho que ter os meus cuidados com o meu terapeuta e eu preciso saber como eu cuido de mim para que eu possa ficar 5, 6, 7, sei lá quanto tempo, 4, 3, 2 horas num computador atendendo e lidando com aquilo que as pessoas estão vivendo num ambiente que eu também estou inserido. Né? E aí, fora as questões da pandemia, tantos outros traumas e tantas outras violências que a gente testemunha dentro dos nossos processos de atendimento. Profissionais que trabalham, por exemplo, com pessoas que sofrem violência doméstica ou estão vivendo um luto ou perderam alguém agora para essa questão do Covid e aí você acha que isso não vai te afetar? Ai, meu Deus, e se minha mãe pega? E se meu filho pega? E se meu irmão pega? Nossa, enfim, e o que você vai fazer? E aí vai vir um outro cliente amanhã. Então, nós precisamos de protocolos de autocuidados. Como que eu posso receber esses visitantes em mim? O meu medo, a minha ansiedade, a minha frustração, o meu luto. O que eu perdi nesses momentos que eu estou vivendo? Que agendas foram embora, que sonhos foram embora, né? Como é que eu estou lidando em trabalhar em casa e cuidar do filho? Enfim, isso é um exemplo que eu estou pegando para contextualizar a necessidade de autocuidados diários. Além do teu processo terapêutico, a gente precisa ter protocolos de autocuidados diários. Então, existe a chave protocolos de autocuidados diário que eu preparei de tudo que existe, que eu conheço, desde respiração, fisiologia, mudança de pedal, parasimpático e simpático do sistema nervoso, enfim, tá bem legal. E o último, a chave 6, que é a focalização, não poderia deixar de ser. Eu escrevi um módulo que chama Introdução à Focalização, onde eu trouxe o que eu acredito que pode ajudar o terapeuta no dia a dia, ou seja, não é a formação de focalização,
É uma introdução para que o terapeuta possa se beneficiar de protocolos iniciais da focalização, que pode já ser caminhos dessa autoconversa, corpo, coração e mente, aprendendo a conversa com o corpo e já podendo utilizar consigo mesmo. Então, essas são as 6 chaves do processo. É isso que eu falo, né, na aula 2. E fora isso, tem um módulo bônus, que é o Carreira na Prática, que eu trouxe os temas mais técnicos, do tipo precificação, divulgação, que sempre me perguntam e eu achei legal compartilhar algumas coisas, mas a grande questão são as 6 chaves. Então, retomando, conhecer o tamanho do desafio, chave número 1, crenças no nível da percepção, chave número 2, trauma e traumatização, olhando para a fisiologia, número 3, comunicação, chave número 4, protocolos de autocuidado, chave número 5, e introdução à focalização como protocolos de autocuidado pro terapeuta. É o que compõe esse mapa que se chama Terapeuta de Si. Então, ufa! 40 minutos eu consegui! Eu estava preocupada de conseguir fazer em 40 minutos todas as 6 chaves, porque na última live, sei lá, aconteceu aqui, os 40 e pouco começaram a dizer que tinha saído do ar, enfim. Então, quero ver agora se tem perguntas, comentários, vamos lá. Fê, o modelo do protocolo seria pessoal de cada um em particular ou tem um roteiro? Lá no módulo 6, no módulo 5, Fê, eu criei várias aulas com várias opções para o terapeuta ver quais que ele se identifica e quais ele quer adotar. Se ele quiser adotar tudo que está lá, ok? Se ele que se identificou com um específico sobre respiração ou sobre a conversa consigo mesmo, ou sobre trabalho com a fisiologia e com o corpo, enfim. São várias aulas, e aí você vai escolher qual que vai realmente te apoiar, que você se identifica para adotar no seu dia a dia. A ideia é essa. Amo Carl Rogers, eu também. Os ruídos da comunicação são geradores dos desgastes relacionais. Exatamente, Domênica. Os ruídos na comunicação. Por isso que é uma matéria para a gente se debruçar a comunicação humana, né? Comunicação é uma coisa a ser aprendida. Um dos maiores erros que a gente tem, talvez, como seres humanos, é achar que a gente sabe. A gente não sabe, a gente precisa aprender. Eu vejo muito isso quando tem questão de casal. Às vezes o casal tem tudo de bom, assim, tem química, tem amor, tem tudo, mas a comunicação é terrível. Eles estão com seus scripts relacionais, com seus padrões de comunicações herdados, ela dos pais, ele dos pais dele, e tentando se achar, mas falta treino de habilidade. Não é só uma questão, muitas vezes, psicológico-emocional. É treino de habilidade mesmo. Comunicação é treino de habilidade. Linguagens que apoiem o processo. Zuleide, parabéns. Obrigada, querida. Luciene também, muito obrigada. Comunica muito bem. Trauma é um assunto fascinante, é verdade. É um bichinho que morde. Olha, eu gosto. Vamos lá, a gente está indo então para o final. Lembrando que amanhã sai a aula 3. Dona Nascimento. Como é importante o olhar de um terapeuta despido da cobrança. É revestido do acolhimento e empatia. Isso empodera-nos. Perfeito, dona. Perfeito. É isso mesmo. É no encontro que a gente se cura. E muitas vezes a gente, terapeuta, né? Nossa, eu já tive tantos encontros com clientes que, de um nível, eles já me ensinaram tanto. Tem horas que eu olho para alguns clientes que passaram por umas coisas que eu falo, uau, que honra poder me sentar com uma pessoa com essa qualidade de força, de seguir adiante. Uau! Que honra! Como eu aprendo com esse ser humano? Eu acho que quando a gente reconhece esse lugar de encontro, de coração para coração, de ser humano para ser humano, saindo de um lugar de um possível saber para realmente apoiar as jornadas do autoconhecimento e do autoamparo para que as nossas feridas emocionais e feridas históricas possam simplesmente se curar, possam simplesmente sair do desafio que viveram, né? Como Liana sempre diz, o terrível da vida não é o que nos acomete, o terrível da vida é não ter recursos e meios para sair,
para a nossa fisiologia ou para a nossa psicodinâmica sair e retornar para o seu estado basal de equilíbrio, e muitas vezes porções de nós ficam presas, perdidas no tempo e no espaço. Então a nossa tarefa é de peregrino, de ir recepcionando de volta essas porções de nós. O trabalho de trauma é muito mais do que relembrar o que nos aconteceu, é remembrar, recepcionar de volta aquilo em mim que se perdeu no tempo e no espaço, né? Vejo meus pacientes se curando e não tem preço, é verdade. Que bom, estou esperando a aula 3, mas confesso que quero saber mais sobre me aprofundar em trauma e na focalização. Então, na aula 3, eu vou trazer um fechamento, né, do workshop, reforçar a questão de compreensão de como o cuidar de si afeta os manejos clínicos. Vou responder todas as dúvidas que chegam sobre como é o processo, o método e o mapa de orientação para quem desejar fazer o curso, ok? Então, isso tudo a partir de amanhã. Focalização no workshop, no curso Terapeuta de Si é uma introdução, e a formação em focalização, que eu também ministro, eu vou divulgar provavelmente lá para agosto, alguma coisa assim. Nesse momento eu estou dedicada a formar a turma que iniciou em maio. E aí a gente está aí no meio da jornada para o final, então nesse momento a focalização tem esse módulo no workshop, ok? Fê, continua acompanhando para você ver, tanto no Terapeuta de Si, que já é uma grande introdução, eu fiz um trabalho bem bacana para o terapeuta poder se cuidar com a focalização, e se depois se interessar em, eu quero me formar em focalização, aí tem a formação da focalização, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Cecília vai dar workshop de focalização? Focalização, sim. Psicotraumatologia, eu tenho alguns planos, mas no momento nada marcado. Hoje foi especial, até a tecnologia esteve a nosso favor. Sim, é verdade. Então é isso, você vai ver lá no workshop Terapeuta de Si também. Cadê quem me perguntou? Tamara, você vai ver no workshop Terapeuta de Si, no curso Terapeuta de Si, se você vier para a próxima turma, no módulo 3, um módulo inteiro de trauma e traumatização, certo? Que é uma boa introdução também. Lógico que quando a gente está falando de trauma e traumatização, né, a gente tem que ir se aprofundando cada vez mais. O importante é que a gente possa ter a opção, como profissionais, de fazer as nossas formações para ampliar os nossos manejos, ampliar a nossa técnica, e não para a gente ficar se consertando. Porque o terapeuta de si tem essa missão de desenvolver um novo olhar para nós mesmos, um novo relacionamento interior, aonde a gente vai continuar vivendo a nossa vida, de se especializar, de se aprofundar como profissionais, mas a partir de um lugar gostoso de existir, onde você é mais que suficiente, você é completa. E é isso que eu desejo para os profissionais, que eles possam se sentir assim e serem cada vez mais presentes nos seus atendimentos, cada vez mais plenos nos seus atendimentos e fazendo escolhas a partir daquilo que eles querem e não por causa de uma ideia construída biograficamente pelos próprios traumas a respeito de si mesma, a respeito de si mesma. Essa é a grande missão do terapeuta de si. Então, muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu amei estar aqui com vocês. Foi muito gostosa essa live. Semana que vem eu volto, tem mais. Então, vocês têm uma missão. Com certeza vocês têm uma missão. Quem não assistiu a aula 1 e 2 workshop, acabando essa live, vai lá e assiste agora. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve, vai lá e assiste. E amanhã vocês têm um encontro comigo às 8 da manhã lá no workshop, não é aqui no Instagram. Para você que está inscrito no workshop, você vai receber o acesso à aula 3 no seu e-mail e no Telegram, para quem optou pelo Telegram. E aí, segunda-feira é o grande dia. Espero encontrar vocês. Pergunta, você fala de vínculo no curso? Sim, todo momento, do início ao fim, né? Vínculo é o processo
que faz a diferença acontecer. Porém, a gente só promove vínculo seguro quando a gente desenvolve um novo estado de presença interno. E para desenvolver um novo estado de presença interno, eu criei as 6 chaves para os terapeutas, certo? Então, sim, vínculo é tudo. Assistam a aula 3 amanhã. Tem mais um pouquinho sobre vínculo. Combinado? Um beijo, minha gente. Até amanhã na aula 3 e semana que vem eu tô de volta. Laura, desculpa, não tinha visto sua pergunta. Então, sim, vou falar de vínculo sim, ok? Beijo, 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 beijo.